Segundo dados do INAF, o indicador de alfabetismo funcional, apenas 12% da população entre 15 e 64 anos é capaz de interpretar informações mais complexas por meio de textos ou números e também de se expressar de maneira mais elaborada. Outro dado importante apontado pelo INAF é que cerca de 3 em cada 10 brasileiros nessa mesma faixa etária são considerados analfabetos funcionais. Nesse grupo estão aquelas pessoas que são completamente analfabetas ou que apresentam níveis muito baixos de alfabetização. Pois é, os dados foram divulgados no início deste ano e chamam atenção para a qualidade da educação no país. E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a professora Rita Lages, que é pesquisadora na área de formação de professores. Professora, obrigado pela participação aqui no Plano Aberto. Obrigada eu pela oportunidade de tratar de um tema tão importante. Professora, como eu disse no início da entrevista, apenas 12% da população entre 15 e 64 anos são considerados alfabetizados proficientes. Esse número é baixo, né? Por que ele é tão baixo aqui no país ainda? Então, ele é extremamente baixo, né? Se a gente analisar num sentido mais macro, é uma questão sócio-histórica do país, né? De acesso à educação e de permanência. Então, a gente precisa olhar onde estão localizados esses números. Provavelmente, eu não diria provavelmente, eu diria que com certeza a grande, né, essa maioria em classes vulneráveis, classes que tiveram e que ainda têm pouco acesso à escolarização, não só acesso, mas à permanência, né, ao mundo escolarizado, à escola, acesso ao mundo letrado, a tudo que é produzido, né, em termos de leitura. Então, é uma população que ainda tem pouco acesso. Sim, os dados do INAF trazem esses números. O analfabetismo funcional, no caso, atinge principalmente os mais velhos e a população negra. Os mais velhos porque eles tiveram, na época deles, um acesso, menos acesso à educação, né? Isso. E os negros seriam, então, uma questão histórica, social, né? Que faz parte dessa população economicamente, né? Que não teve acesso, né? Ou que tem, mas ainda de forma muito rudimentar, muito além, né, do desejado. E a população mais velha, como você bem colocou, que ainda não tinha o que a gente chama hoje de universalização do ensino, que de fato ainda não se efetivou, uma vez que você apresentou esses dados aí, né, que são, se a gente for pensar, alarmantes do ponto de vista de uma população, né, do tamanho do Brasil, por exemplo. Sim, professora, o brasileiro deveria atingir o grau de alfabetizado proficiente em qual período escolar? Qual seria o período ideal? Então, nós temos alguns indicadores, né, e alguns indicadores advindos de políticas públicas, né. O Plano Nacional de Educação, que estabelece, né, as metas aí para 10 anos, que vai até 2024, ele estabelece na meta 5 que as crianças elas têm que estar plenamente alfabetizadas até os 8 anos de idade, ou seja, até o 3º ano do ensino fundamental, nas séries iniciais. E para isso, porque o Plano Nacional de Educação, você tem aí uma política, né, de Estado, que não é uma política de governo, e dentro das políticas de governo você tem políticas públicas na área educacional que vão acontecer, e muitas delas em parcerias com as universidades, né? Eu já participei e participo dessas políticas de formação de professores que vão atuar na formação de professores alfabetizadores, que tem por finalidade diminuir esse número, para que as crianças estejam plenamente alfabetizadas até os 8 anos de idade, ou seja, que elas sejam leitoras proficientes. Não só leitoras, porque a gente tem que pensar a alfabetização no campo das linguagens, que é o campo da língua portuguesa, mas também no campo da matemática, né? Que aí elas têm que estar plenamente alfabetizadas dentro desse campo das linguagens até os 8 anos de idade. Sim, então uma solução para esses números tão baixos seria a formação do professor. É uma das frentes, né? Como eu bem coloquei no início, a questão ela é muito mais ampla. Ela é muito mais grave uma vez, se você olha o locus, onde esses números estão alocados. É a população carente. Você não tem esses problemas se você for pensar na classe média, por exemplo. Você pode ter em outros níveis, mas não nesse sentido desse número grande,
né, se você tem leitores que não dão conta de se apropriarem da escrita. Então, você tem da leitura e da escrita, uma leitura mais, vamos dizer assim, rudimentar, em nível de decifrar, de decodificar um texto, mas que não, e muitas vezes nem chega a esse nível. Muitas vezes elas não chegam a ser plenamente alfabetizadas. Né? Sim, só para a gente entender, professora, então, há níveis diferentes de analfabetismo funcional, exatamente. Né? É importante porque aí também é um conceito que ele é um pouco polêmico, assim, você não dá para você colocá-lo numa caixa. Né? Então, você tem pesquisadores que têm posições diferentes, né? E dentro do próprio conceito, você tem instâncias diferentes para você considerar o que é um analfabeto funcional. Né? Então, vamos pensar no primeiro nível, que foi o que você colocou aí no início do programa, que é pensar nessa pessoa que tem essa noção, esse acesso rudimentar, muito frágil em relação à leitura escrita. Então, ela consegue decodificar e decifrar textos para o nível do cotidiano. Ela vai ler uma placa de ônibus, ela vai ler uma lista de compras, então ela vai ter esses conhecimentos básicos. E você tem, por exemplo, vamos pensar no segundo nível, uma pessoa que seria uma leitora mais proficiente. Ela dá conta de ler um texto, de não só localizar, mas de se posicionar em relação àquele texto, de se posicionar criticamente, de fazer inferências e não ser só um receptor passivo do texto. Então, ela se posiciona criticamente. E tem também estudos que nos mostram que mesmo pessoas que estão no nível mais avançado de escolarização, ou seja, na própria universidade, e isso chega até a conclusão da universidade, os nossos alunos que, por sua vez, também apresentam índice de analfabetismo funcional, justamente por fazer essa leitura, vamos dizer, uma leitura rasa do texto. Ele se apropria do texto escrito, mas ele não se apropria e não se coloca como um crítico, né, daquelas informações que estão ali. Ele não se posiciona em relação àquelas informações. Né? Então, tem um dado também importante, aí vamos dizer, mais no sentido mais técnico, né, se a gente pode dizer dessa forma, para pensar o analfabetismo, em termos de políticas públicas também, o jovem se o jovem tem mais de 15 anos, se ele não fez, né, se ele não terminou o ensino fundamental, né, principalmente as séries iniciais, por sua vez também ele é considerado, tecnicamente, um analfabeto funcional. Sim. Professora, a senhora falou da questão do analfabetismo funcional nas universidades, né, no ensino superior. Isso. Os números do INAF mostram isso, né, em todos os níveis de escolaridade. Mas eu queria saber agora, assim, as consequências disso, as consequências reais disso no dia a dia. Isso. E aí a gente tem que pensar qual que é o grosso da população que sofre as maiores consequências do analfabetismo funcional. Né? De não ser um leitor proficiente, não de forma deliberada, mas por ser vítima mesmo de questões socioeconômicas e assim que ele está num contexto, numa configuração que não permitiu com que ele tivesse uma continuidade nos estudos. Né? Então vamos pensar o adulto hoje que tenha feito aí apenas as 3 séries iniciais. Ele vai ser um adulto com muitas dificuldades de inserção social, de estabelecer relações. Então, ele vai ter de estabelecer relações, assim, a questão da inclusão social vai ser um fator complicado, né? Dele estabelecer relações de conhecimento de mundo, inserção no mundo do trabalho. Então, ele vai ter também, assim, em termos de expectativas profissionais, um mundo muito reduzido e de acesso à universidade, que aí assim, está bem longe disso. Então, ele vai ser tolhido de todas essas inserções para o pleno exercício da cidadania. Né? E também de acesso a informações e formação profissional e exercer plenamente seus direitos, direito à profissão, direito à universidade. Sim, é isso. A senhora falou aí, a pesquisa mostra da faixa etária entre 15 e 64 anos, as pessoas geralmente estão no mercado de trabalho. Há uma consequência também econômica para o desenvolvimento do país, para o mercado de trabalho do país, né, também, né? Isso. Quando eu disse, é claro, eu não estou partindo do princípio de que uma profissão é mais importante do que outra,
Mas você tem que permitir ao ser humano são as oportunidades. Então, uma pessoa que ela não teve acesso a uma alfabetização plena, quer dizer, ela se apropria para além de uma decodificação, de decifrar, ela vai se tornar o que a gente chama assim, ortográfico, porque a gente tem que partir do princípio que língua é poder, linguagem é poder. Então, se ela se apropria desse mundo letrado, do que a gente chama, que é uma variação da língua portuguesa, não é a única, mas ela dá conta de situar o que é uma norma culta, eu vou escrever um texto em norma culta, eu sei me posicionar dentro de uma variação linguística, quando eu uso uma linguagem, quando eu estou com os meus amigos, quando eu estou no ambiente de trabalho, escrever, seja uma pessoa proficiente para fazer um currículo, para fazer uma entrevista de emprego, para ascender ao mundo da universidade. Então, assim, as consequências são as mais variadas. E eu diria que no nível individual do sujeito é uma das mais graves, que é o pleno exercício não só da cidadania, mas de oportunidade para o ser humano, para ele ter acesso aos conhecimentos, né, historicamente produzidos, à literatura, às artes, enfim. Sim, o nosso tempo é curto, professora, mas eu queria de forma rápida, a senhora falou da questão da formação do professor. O que mais é preciso para mudar essa realidade? Então, eu como tento participado dessas políticas públicas do MEC, né, aqui pela própria universidade eu participei, foi o último ano, agora as universidades, né, quando terminou o Pacto Nacional da Alfabetização na Idade Certa, para mim assim, ainda é uma perda, porque para mim é muito importante ter esse contato com a educação básica. Então, quando o professor, vamos pensar que a solução não está só na formação docente, mas ela é, de imediato, a nossa atuação. A gente tem que atuar nessa frente, porque as outras questões são muito mais complexas. Então, se eu atuo na formação docente, que ele acredita no potencial de educador, de alfabetizador, e como um professor transformador, ou seja, ele tem que acreditar no potencial dos alunos dele, ele tem que acreditar que ele vai alfabetizar alunos de forma proficiente, e essas são as frentes, né, aí das políticas de formação de professores alfabetizadores. Então, assim, não ter essas políticas, aí eu diria que é muito grave, né? Então, eu espero que nós tenhamos né, assim, verbas suficientes para pesquisa, para formação continuada. Isso está no âmbito da formação continuada de professores, que nós temos que ter políticas públicas e fomento, né, para que as universidades parceiras que têm a experiência da pesquisa, da formação, dialoguem com os professores da educação básica e levem a expertise da universidade para tornar esse professor, por sua vez, também proficiente, né? Ok, professora, muito obrigado pela participação aqui no Plano Aberto. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar de um tema tão relevante. Obrigada. Obrigado.